pode comprar, riqueza não pode te dar, e essa presença possa habitar na sua casa, no meio da sua parentela. Já vamos decorrer desse culto. Eu queria deixar uma palavra para o seu coração. Você que puder na sua casa, você que puder cultuar a Deus, abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 16. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, o verso de número 16. Você que está na sua casa, sinta-se abraçado por essa presença que está escrito assim: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Eu oro a Deus para que isso não seja imputado, mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu, para que por mim a pregação fosse totalmente conhecida entre os gentis, e ouvisse, fui salvo da boca do leão. Vou repetir o verso de número 17. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim a pregação fosse totalmente conhecida entre os gentis, e ouvissem, eu fui salvo da boca do leão. É um texto bem simples e bem conhecido da igreja, onde o apóstolo Paulo está no intuito de encorajar o jovem pastor Timóteo. E esse jovem pastor Timóteo, ele é pastor na igreja em Éfeso. E quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, o apóstolo Paulo está preso em Roma, já nas suas últimas palavras, ali para o seu martírio. Qual é o intuito do apóstolo Paulo encorajar Timóteo? É no verso de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer, vigiai estas coisas, mas sofre as aflições de Cristo, para que depois você possa cumprir o seu ministério. Então Paulo está traçando uma ideia para Timóteo, dizendo, você tem que sofrer as aflições com Cristo, para depois você tomar início do seu ministério. E qual é a ideia que o apóstolo Paulo está traçando? Não tome primeiro o exercício do seu ministério sem sofrer antes com Cristo. Primeiro você sofra com o evangelho de Cristo, para depois você dê continuidade no seu ministério. Eu vou repetir: primeiro você sofra o evangelho com Cristo, para depois você dar início ao seu ministério. Qual é a ideia desse texto? A ideia que o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, olhe para a minha vida e veja o meu exemplo, mas fica tranquilo, sofra o evangelho que eu sofro com Cristo, e depois você dê continuidade ao seu ministério. Ministério é primeiro sofrer com Cristo, primeiro o ministério é padecer com Cristo, primeiro o ministério é evangelizar com Cristo, orar com Cristo, ter relacionamento com Cristo, para depois você cumprir ministério. Primeiro você tem relacionamento com Ele, ama Ele, se envolve com Ele, tenha comunhão com Ele, para depois desenvolver o teu ministério. Então o apóstolo Paulo ele está traçando essa ideia para Timóteo. Timóteo, enxerga a minha vida e veja como exemplo. Mas o apóstolo Paulo tinha todos os motivos para querer largar o seu ministério. Qual é a ideia, presbítero Davis? O apóstolo Paulo no verso 16 ele vai dizer: na minha primeira defesa, Timóteo, ninguém teve comigo. Quem fundou a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, dentro dessa segunda epístola a Timóteo, está dizendo: Timóteo, veja a igreja de Éfeso, que eu fundei, que eu me doei, que eu abracei. Ninguém nessa primeira defesa esteve comigo. Eles poderiam me assistir na minha primeira defesa, mas a igreja não é o templo feito por mão humana, é o templo de pessoas que poderia estar na minha primeira defesa e não teve. Mas fica tranquilo, Timóteo, ninguém esteve, e eu também não estive sozinho. Por quê? Porque Ele me assistiu e me fortaleceu. Júnior, repete para mim, e eu vou liberar essa palavra para você que acompanha essa transmissão. Por quê? Porque talvez você esteja passando momentos difíceis, talvez você esteja passando momentos difíceis e complicado nessa crise, complicado nessa pandemia, e talvez você está esperando a ligação de um amigo, talvez você está esperando a visita de um parente, e ninguém esteve na sua casa, e ninguém te ligou, e ninguém te procurou. Qual é a palavra? A palavra é: você não está sozinho. Você não está sozinho. O apóstolo Paulo, meu amigo Léo, ele está dizendo: Timóteo, quem poderia estar comigo não esteve. Mas fica tranquilo, Timóteo, aquilo que eu estou passando, isso vai refletir na sua vida.
Você agora é o pastor da igreja, mas fica tranquilo, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Qual é a expectativa? Que alguém poderia assistir o julgamento do apóstolo Paulo. O que estava preparado para o apóstolo Paulo? Que em Roma, para um cristão, era para ser lançado como comida de leão. E o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, aquilo que estava preparado para mim, aquilo que o diabo preparou para mim, e no meu julgamento estava preparado para mim ser comida na boca de leão. Deus não só me assistiu, meu amigo pastor Humberto, Deus não só me assistiu, porque no meio da minha crise, no meio dessa crise, Ele me assistiu e me fortaleceu. E outra, aquilo que estava preparado para mim, Ele me livrou da boca do leão. Eu quero que você na sua casa levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu tenho uma palavra do céu para o teu coração. Porque esse momento que você passa, essa crise que você passa, talvez você está dizendo: Júnior, no meio disso eu estou sozinho. No meio dessa situação toda eu estou sozinho. Eu precisei de uma ajuda e ninguém veio. Eu precisei de um amigo e ninguém veio. Eu precisei de uma ligação, ninguém me ligou. Eu precisei de um parente e ninguém me abraçou. O que importa, receba essa palavra: você não está sozinho. Deus tem assistido essa tua crise, essa tua dificuldade, esse teu problema. Ele tem assistido. Qual é o melhor? O melhor que Ele não só assiste, o melhor que Ele te fortalece no meio dessa tua crise. E eu orando, Deus falou ao meu coração: Deus que permite a crise, Ele sustenta quem está no meio dessa crise. Eu vou repetir para você guardar essa palavra em seu coração. O Deus que permite crises em nossas vidas sustenta quem está no meio da crise. Quem está falando não é eu. Quem está falando não é um homem comum. Quem está falando é o apóstolo Paulo, que teve várias experiências com Deus e tinha tudo para parar. E na sua reta final ele está dizendo: Timóteo, eu estou sozinho, mas não estou abandonado. Estou sozinho, mas não estou largado. Estou sozinho, mas tem um Deus no céu que tem me assistido. E Ele tem me assistido as minhas lágrimas, as minhas aflições, o meu desespero, quando eu quero parar, quando eu quero retroceder, quando eu quero largar a fé, quando eu quero negar a Cristo. Ele tem me assistido. E qual é o melhor? Ele me fortaleceu no meio da minha prisão. Para quê? Para me cumprir o meu propósito. Qual é o propósito? Prega o evangelho para os gentios e anuncia aquilo que era para tua morte. Deus me deu livramento. Vou repetir: aquilo que estava preparado para matar Paulo, Deus deu livramento. Qual é o testemunho na prisão? Paulo vai ser lançado para ser comida de leão. E alguém está dizendo pelos corredores: um Deus no céu assistiu ele e fortaleceu a vida dele. E não só fortaleceu, Deus o livrou ele da boca do leão. Timóteo, tem uma lição no seu coração. Fique tranquilo, você não está sozinho. Alguém não te abraçou. E isso aqui é extraordinário, porque na ausência de alguém, Gustavo, Deus se faz presente nas nossas vidas. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. A gente não está só numa transmissão. Isso aqui é um culto a Deus. Isso aqui é um culto de louvor e adoração a Deus. Se você puder no seu lugar, levante a sua mão e comece a lembrar dos momentos que você precisou de alguém e não teve com alguém. Nesses momentos de crise, nesses momentos de vale, nesse momento de prova, você não está sozinho. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: você não está sozinho. E o que importa se ninguém foi até o teu encontro? O que importa se ninguém não te abraçou? O importante é que Deus está assistindo o teu processo, a tua crise. E outro Deus que assiste, Ele é poderoso para renovar a tua vida, renovar a tua fé no meio dessa crise. Aí o apóstolo Tiago, ele vai dizer, capítulo 1, verso de número 12: suporta a provação. Não sei se a mente de Paulo entrou em conflito pelo fato dele ser o fundador da igreja em Éfeso, pelo fato dele ter se doado para a igreja, presbítero Davis, e o fato dele ter se doado para a igreja quando ele precisou, ninguém estava na sua defesa. Isso aqui é interessante porque gera um conflito no ser humano, meu amigo pastor Humberto, porque isso gera um conflito, porque de tanto eu me doar, de tanto eu abraçar e de tanto acreditar, quando eu precisei, ninguém esteve.
E ele está liberando uma palavra de fé para Timóteo. Timóteo, fica tranquilo que eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado quem foi embora. Não estou preocupado quem não apareceu. Não estou preocupado quem não chegou. Eu tenho uma confiança. Qual é a confiança? Existe um Deus no céu que me assistiu. E Ele não só me assistiu, Ele me fortaleceu. Eu quero liberar essa palavra para você que está na sua casa. Deus tem assistido as tuas lutas. Deus tem assistido as tuas guerras. Deus tem participado das tuas noites em claro. Fica tranquilo que no meio disso tudo, Ele não está só assistindo. Ele está te fortalecendo. E aquilo que o diabo preparou para te matar, Deus é poderoso para te dar livramento no meio dessa sentença. Que Deus possa abençoar os irmãos com essa palavra. Fique tranquilo. Fique tranquilo que Deus é poderoso. Eu quero orar nesse momento. O presbítero Davis vem levantar um clamor nesse momento. Levantar um clamor.